Olá, queridos estudantes, espectadores e internautas da TV Câmara de Caraguatatuba. Começa agora o programa Política. É legal? Esse programa é uma iniciativa da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Caraguatatuba, a ELEC. Para você que tem interesse em conhecer como nosso país está organizado juridicamente, quais são os poderes estruturantes da República, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário, quais as funções desenvolvidas por eles, quem são os seus integrantes, os órgãos também independentes e muito mais. E para você que não me conhece, eu sou o professor Carlos Alberto Ferreira. Sou mestre em Direito Constitucional, professor universitário, advogado e assessor jurídico da Câmara Municipal de Caraguá. O nosso programa está dividido em duas partes. Na primeira, temos a pauta do dia, onde iremos refletir sobre os principais aspectos jurídico e social de um tema relacionado à vida em sociedade. Já na segunda parte, temos o Diz aí, professor, onde eu vou responder as perguntas enviadas por você. E se você, assim como eu, é um apaixonado pelo conhecimento, envie suas dúvidas e sugestões pelas redes sociais. Será um enorme prazer refletirmos juntos. Nesse terceiro episódio, meus amigos, iremos dar continuidade às nossas reflexões sobre a organização política da sociedade, a partir dos principais aspectos e as diferenças conceituais entre nação e Estado. Fique conosco. No episódio anterior, ao abordarmos os principais aspectos sobre a organização da sociedade, por meio das leis, fixamos alguns pontos. Lembra-se? A partir da consideração de que a política está presente em tudo e em todos os lugares, pelo fato de não conseguirmos viver só, vivemos em grupo, somos seres gregários, nós vimos que a política ela veio para substituir a violência, veio para promover a reflexão sobre os interesses da coletividade, daquilo do bem comum, do que é comum a todos e de como as pessoas ao menos deveriam se comportar no espaço público. Em razão dessas características, a política, desde a Grécia Antiga, desde a Antiguidade até os dias atuais, é tida como uma arte. Sim, a arte de governar, ou seja, a arte de organizar os interesses comuns a toda a coletividade no espaço público. Diante dessa necessidade natural dos seres humanos de viverem em sociedade, isso acaba por gerar, nós bem sabemos, consideráveis conflitos. Por uma razão muito simples. Nós temos, enquanto humanos, diferentes formas de pensar e, consequentemente, de agir. Então, com essas considerações, seria possível, afirmar que a política abrangeria os seguintes aspectos da vida em sociedade. Vamos a eles. O primeiro, a forma de como resolver ou, ao menos, buscar possíveis soluções para os conflitos sociais. Essa é uma das características da política. E uma outra característica que eu gostaria de dividir com os senhores seriam os procedimentos utilizados para a tomada das decisões coletivas. Vamos a esses dois aspectos. Em relação à resolução, a busca das possíveis soluções para os conflitos, nós vimos nos episódios anteriores que o principal instrumento criado pelas sociedades para solucionar ou mesmo, como já disse, diminuir os conflitos decorrentes dessa vida coletiva, da vida em sociedade, foram as regras de comportamento, que, se advindas, se essas regras forem estabelecidas pelo Estado, nós chamamos, atualmente, de leis. Também chegamos a refletir nos episódios anteriores de que as sociedades sempre se organizaram por meio delas, por meio dessas regras, por meio dessas leis. Nós vimos que o principal instrumento
criado pelas sociedades para solucionar ou mesmo diminuir os conflitos decorrentes da vida em sociedade foram as regras de comportamento. Aquilo que atualmente costumamos chamar também como leis, em especial aquelas que advêm do Estado. As sociedades, meus amigos, sempre se organizaram por meio de regras, por meio de leis. Inclusive estas, penso eu, que podem ser conceituadas como um instrumento, isso mesmo, uma criação humana, um instrumento destinado a permitir a paz em sociedade. Então vejam, poderíamos, num recorte, de maneira superficial, chamar as leis como um instrumento de pacificação social. Ou seja, instrumento este que permite a convivência das pessoas em sociedade de modo minimamente harmonioso. Já em relação aos procedimentos utilizados para a tomada de decisões coletivas, tivemos também a oportunidade de refletir que a política ela vem em substituição ao uso da força. As decisões, elas passaram a ser adotadas por deliberações coletivas entre os membros da sociedade e em algumas outras, valendo-se da consulta à divindade, por meio dos seus representantes, ou seja, por meio dos sacerdotes. Neste modelo, especificamente, tivemos a oportunidade de refletir sobre o fato de que os responsáveis pela organização social, eles eram ungidos, e representavam a vontade divina. Vejam bem, meus amigos, eu proponho a seguinte reflexão. O nosso primeiro núcleo familiar. Nós sabemos, administrar uma família não é algo fácil, não é algo simples. Pagar as contas, comprar os alimentos, prover educação, todas essas atividades domésticas, nós sabemos da complexidade que há na administração de uma casa, na administração de uma família, de um lar. Imagine, os senhores, como deve ser complexo administrar uma cidade, um estado, administrar um país. É sobre estes principais aspectos relativo ao crescimento das sociedades, a necessidade de harmonizar os interesses individuais ao do coletivo, enfim, da organização do mundo da política, da polis, é que vamos tratar nesse episódio. Inicialmente, vamos procurar estabelecer as principais distinções entre nação e Estado. E para você, a proposta do nosso programa, nós iremos nos valer de ensinamentos doutrinários, ou seja, de pensadores a respeito, e nesse caso específico, iremos utilizar as lições trazidas pelo professor Said Maluf. Para o professor Said Maluf, nação é uma realidade sociológica, ao passo que Estado, não. Estado é uma realidade jurídica, ou seja, decorre da lei. Segundo o professor, os fatores de formação da nação são naturais, históricos e também psicológicos. Como, por exemplo, um território comum, um idioma, as tradições, os costumes, religião, enfim, os valores daquela sociedade que nos dias atuais nós poderíamos chamar de identidade nacional. Como se vê, nação de fato é um conjunto de pessoas que se unem em razão da tradição dos seus antepassados, da herança histórica, da cultura, língua, valores, dentre outros aspectos que vinculam estas pessoas por meio de uma base sociocultural. Este vínculo sólido entre as pessoas pertencentes a essa nação cria uma solidariedade. De tal modo, meus amigos, que alguns autores afirmam que se trata de um parentesco espiritual. Isso mesmo. Em razão dessa solidez de comunhão de ideias, de sentimentos, aspirações e, por óbvio, a par do apego ao torrão natal. Ou seja, é aquilo que nós atualmente costumamos chamar também de sentimento de pertencimento. Eu
gostaria da seguinte reflexão: entre os integrantes da nação, estes são os nacionais. E os outros? Os outros seriam os estrangeiros. Por outro lado, o Estado, diferentemente, é uma realidade jurídica. Ou seja, é um conceito que decorre exclusivamente da lei. E por tal razão, apesar de ter surgido desde a antiguidade, seu conceito ele ainda continua em construção. Mas para o que se propõe o nosso programa, vamos estabelecer apenas os principais aspectos constitutivos do Estado. Pois bem, para que um Estado exista, se faz necessário a presença de 3 elementos essenciais. E quais seriam eles? Um elemento pessoal, que se denomina como povo. Um elemento espacial, um elemento físico, que é o território. E um elemento organizador. Esse elemento organizador se chama governo. Destes 3 elementos estruturantes do conceito de Estado, arriscaríamos dizer que o povo destaca-se como o fundamental e originário, pois sem o elemento humano, sequer existiria nação, concordam? Então, deste modo, povo é, em essência, o conjunto de indivíduos que se constituem em comunidade para a realização de interesses comuns. Por tal razão, é que diversos autores afirmam que a nação, ela antecede ao Estado. Vejam o Estado brasileiro. Por ter dimensões continentais, nós temos no Estado brasileiro a presença de diversas nações. Já o território, meus amigos, é a base física. A base física, o que poderíamos colocar também como o âmbito geográfico, onde se estabelece a ordem jurídica do Estado, onde este é o território, a base física de ocupação de determinado povo. Agora, cuidado. A jurisdição territorial, ela é mais extensa do que se pensa. Vejam bem, o território não é apenas o solo, mas abrange também o subsolo, os rios, lagos, as águas territoriais e o espaço aéreo. Isso, aquilo que também se chama de atmosfera territorial. Não se esqueçam, além destes que nós conseguimos identificar, nós temos também a presença do território ficto, que seriam os navios, embarcações, aeronaves militares, todos esses também são denominados territórios. Já o terceiro elemento, que é o elemento organizador, que é o governo, segundo o professor Eli Lopes Meirelles, o conceito de governo, ele poderia ser observado a partir de 3 sentidos: uma acepção formal, material e operacional. Então, no sentido formal, o governo ele se constitui como um conjunto de órgãos. Isso, um conjunto de órgãos e poderes. Já no sentido material, o governo consistiria em um compêndio de funções. Isso, um compêndio de funções que, ao lado do sentido operacional, corresponderia à condução da máquina pública. Agora, esse elemento organizador, o governo, ele tem que ter uma qualidade. E essa qualidade é a soberania. Ou seja, temos de ter um governo que seja soberano. Soberania, meus amigos, de maneira rápida, ela consistiria no poder deste Estado, ok? De se organizar juridicamente, por meio das leis, e exigir do seu povo, do seu Estado, obediência às regras e decisões, do mesmo modo que não se submeter a qualquer outra potência estrangeira. Ou seja, esse Estado também deve ser reconhecido internacionalmente. Então, poderíamos sintetizar. A expressão soberania consistiria no poder jurídico mais alto.
dentro dos limites da jurisdição do Estado, tem o poder de decisão em última instância, ou seja, uma decisão interna ou um posicionamento no âmbito internacional. Com essas singelas reflexões, chegamos ao final da primeira parte do nosso programa. Eu te espero no próximo bloco, respondendo as perguntas enviadas por você, nosso internauta e espectador, no Diz aí, professor. Professor, a expressão Estado e Estado-membro tem o mesmo significado? Excelente pergunta. Este termo é um termo que comumente gera confusão, mas não conosco. Vamos lá. Ao usar o termo Estado, é importante não confundi-lo com Estados-membros. Estados-membros, meus amigos, são aqueles 26 estados brasileiros, como por exemplo São Paulo, Minas Gerais, Amazonas, Pernambuco, assim como os demais, que integram a Federação Brasileira. Então, os Estados-membros, como já disse, são entidades políticas. Agora, isso não se confunde com o Estado brasileiro, que é a federação, que representa o nosso país. Essa expressão geralmente cria alguma confusão, em especial em provas. Vejam, sempre que aparecer a expressão Estado, por ser uma expressão polissêmica, ou seja, comportar vários sentidos, é importante ter em mente o seguinte: se aparecer Estado-membro, por óbvio, Estado hífen membro, não haverá confusão. Agora, aparecendo apenas e tão somente Estado e grafado com um I minúsculo, imediatamente nós identificamos como o Estado integrante da Federação. Agora, a instituição jurídica que caracteriza o Estado soberano, esse não. Esse irá sempre aparecer, o Estado brasileiro irá sempre aparecer com a inicial maiúscula. Professor, povo e a população têm o mesmo significado? Excelente pergunta. Não tem o mesmo significado. Como visto, o conceito básico de povo pode ser compreendido como o somatório de todas as pessoas pertencentes a determinado Estado. É importante ter em mente também que estejam elas presentes no território ou no exterior. Então, povo é aquele que mantém um vínculo jurídico com determinado Estado. Trata-se de um conceito, como os senhores podem ver, presente na norma de organização de determinado país. No nosso país, qual é a principal lei? A lei que organiza o nosso país, a Constituição Federal. Então vejam, meus amigos, para identificar quem é o povo brasileiro, basta uma simples consulta ao artigo 12 da Constituição Federal. É ele que irá nos responder que brasileiros são os natos e os naturalizados. Já o conceito de população, ele é mais amplo. Isso. Por quê? Porque abrange, além dos brasileiros, também os estrangeiros que estejam em solo, no nosso caso, em solo brasileiro. Ok? População, meus amigos, é um conceito que leva em conta exclusivamente dados estatísticos. Por isso, se fala em densidade demográfica, que pode ser influenciada por vários fatores. Vamos a um exemplo? Copa do Mundo. Nós tivemos a Copa do Mundo no ano de 2014. Tínhamos, por essa ocasião, a presença de vários países, vários estrangeiros que vieram participar dessa competição. Por óbvio que a densidade demográfica naquele instante é diversa da densidade demográfica dos dias atuais. Então, povo, quem mantém vínculo jurídico com o Estado, e população, todos aqueles que se encontram presentes em dado momento. Chegamos ao final da nossa conversa. Foi muito bom falar com você sobre política. No próximo episódio, vamos falar um pouco
sobre direitos políticos e cidadania. Você não pode perder. Eu te espero.